Fala, fala galera, que bom ter vocês por aqui de novo. E no dia de hoje eu vou mostrar para vocês aí o que eu tenho observado para tentar evitar o stop, que ele acaba prejudicando muito o nosso saldo no final do mês. Além disso, vou mostrar aqui duas operações, uma em exaustão e uma em lateralidade. Então fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, enquanto roda a vinheta, já deixa o like aí na confiança para ajudar a tracionar o canal. E eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários se vocês estão gostando desse formato, de eu gravar toda a operação e depois vir comentando aqui, ou se vocês gostariam que fosse de outra forma. Conto com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ricardo Oliveira, esse é o nosso canal Gradiente Linear. Se você quer que as nossas configurações especiais, deixa aí eu quero nos comentários e preenche o Google Forms aí. Não é o Google Forms para liberar o robozinho de graça para vocês, tá bom? É o Google Forms para liberar as configurações. Então fica atento aí, bora pro vídeo. Apesar dele ter aberto fora de Keltner, pelo nosso operacional padrão, ele não deu entrada. Por quê? Ele furou Keltner, já abriu fora, certo? Ele bateu 1%, que eu estou reduzindo para 0,8% aqui para ele carregar os contratos. Porém, ele não tocou o primeiro desvio das VWAP Bands. Então, dificilmente na abertura ele dá entrada. Por quê? Porque a VWAP está aqui, aqui é o preço justo da abertura, o preço justo do dia, e o primeiro desvio vai estar sempre um pouco abaixo ou um pouco acima. Então, aqui ele não deu a abertura padrão. Porém, para quem é um pouco mais agressivo, se ele furou Keltner e chegou em 1%, você pode entrar. No entanto, quando ele abre aqui, ou ele está fora de Keltner, ele faz dois boxes aqui, toca e volta, são os dias que dá stop. Então, eu tenho observado essas situações que ele vara Keltner e não volta para dentro, são os dias que o mercado está mais volátil, mais violento e é o pior cenário para a gente que opera gradiente linear. Então, eu prefiro esperar ele voltar para dentro, vir retestar o fundo, me dar uma divergência linda aqui igual ele deu. Olha aqui, ó. Aqui embaixo estava já para baixo e quando ele retestou o fundo aqui, ó, ele já estava para cima. Então olha aqui que coisa linda essa entrada. Aí você pode pensar, beleza, Ricardo, ele não tocou Keltner e não tocou a VWAP Band. Por que que eu entrei aqui na operação? Eu entrei na operação no 116,280. Porque eu estou observando também regiões de liquidez. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu marco no gráfico nos 60 minutos, ajusto no 30 e olho no 15. Olha aqui essa região de liquidez que eu tinha marcado. Ele abriu aqui no amarelo, desceu, veio tocar aqui 300 pontos para baixo, voltou e fechou quase na máxima aqui do candle. Então aqui eu sei que entrou comprador. Então essa operação é um pouquinho mais arriscada, mas qual que é a diferença dela? Eu tenho só 300 pontos de stop. Eu pego aqui, ó, 280, mais ou menos foi o ponto que eu entrei, 280. Para o fundo aqui, ó, 116.300 pontos. Então, se ele perde essa região aqui, eu stopo a operação. Então, é uma entrada mais arrojada, mas aqui para mim eu senti muito confortável para entrar. Beleza? Um dos filtros que eu sempre comento com vocês para evitar o stop é o que? Quando ele vem aqui, por exemplo, e toca Keltner, não entra na operação, por mais o que ele esteja na confluência perfeita. Espera ele fazer um box contrário ou dois para você ver que o comprador entrou nesse caso, ou oposto, o vendedor. Porque às vezes ele toca e vai descendo igual uma pedra, pega os dias com notícia, com indicador econômico, e nesses dias o stop arrebenta a gente. Então lembra desse filtro, espera pelo menos um box contrário para você entrar na operação, apesar de ter dado todas as confluências. Tá? Deixa eu soltar o vídeo aqui, já está aqui. Galera, só fazendo um pause para lembrar, eu estou operando fracionado pela corretora 4XC. O que é fracionado? Eu não opero o lote do mini índice normal, eu estou operando a mão de 10%, 0,1 lote. Então cada entrada minha ela não é com um contrato do mini índice, é com 0,1 contrato do mini índice. Por quê? Porque dessa forma eu estou conseguindo trabalhar aqui 10 linhas, ou seja, 10 contratos mais 10% da mão, e tenho conseguido fazer meus testes de gradiente linear na conta real. Então é muito legal. E você também não precisa operar sua gradiente linear assim. Você pode, você que está operando aí na B3
quer operar 2, 3 contratos, 5 para fazer parcial, mas fica muito pesado o stop, aqui você pode, cara, eu vou operar só meio contrato, 0,5. Então, se você for operar 5 contratos, na verdade você vai estar operando a metade, 2 contratos e meio. Então, dá para você fazer seus testes na conta real, seu psicológico fica muito mais leve, não te atrapalha de raciocinar, porque quando bate aquela tensão você não consegue observar tudo que você precisa na tela. Então, pô, isso aqui para mim está sendo fantástico, porque eu não estou com muito capital para operar. O stop lá normal na FlexScanner B3 com 10 linhas, com 10 contratos, dá R$1.000. Aqui meu stop máximo está dando R$100. E eu ainda estou procurando baixar aqui com algumas estratégias. Então o link para abrir conta na 4xC está na descrição. Abre lá a conta na 4xC e já preenche o Google Forms aí para a gente liberar a automatização para você. O nosso robozinho aqui do gradiente linear. E 30 dias grátis. E depois de 30 dias, se você quiser assinar, vai ser um precinho bem camarada aí. Você vai achar até ridículo o valor. Mas é isso aí, vamos voltar aqui para a operação. Eu comentei no último vídeo que eu não estava entrando mais na boleta quando a gente preenche. Lembra que tem lá contratos a favor. O que são os contratos a favor? Quando eu entro aqui, eu já posso colocar 2 contratos a favor, saída a cada 150 pontos. Então, se eu entrei aqui, ele sairia um contrato com 150 pontos e o segundo contrato com 300 pontos. E eu parei de entrar quando a gente está no operacional padrão, porque quando anda lá 500, 600 pontos, eu já estou com quase 10 contratos carregados. Né? Por quê? Porque eu já entrei com 3, um do gradiente mais 2 para frente. Só que nessa situação aqui, como ele vai carregar só 3 contratos, está defendido por essa zona, eu vou estopar logo atrás, eu deveria ter entrado com contrato a favor, porque eu já vi muita agressão de compra, vi que o comprador defendeu a região e que a chance dele subir aqui é muito alta. Então eu vacilei aqui, não pensei nisso na hora, então eu estou mudando também. Quando eu vou entrar pensando que vai carregar as 10 linhas, deixar trabalhar ali no range de 1.000 pontos mais ou menos é o que eu cubro, eu não vou entrar com os 2 contratos. Quando eu for trabalhar a regiãozinha de 300 pontos aqui de uma zona de liquidez, eu posso entrar com 2 contratos a favor ou 3 e estopar aqui atrás. Então soltando aí a operação, só lembrando, lote 0.1 é cada contrato, 0.2 é porque tem 2 contratos carregados. Ele desceu aqui e carregou 2 contratos. Fica bem levezinho aqui a nossa operação. Eu estou deixando sempre aqui, ó, o profit de um lado, 20 minutos, tá? Para a gente fazer as nossas análises. E do outro lado aqui eu estou deixando 15 minutos o time frame para olhar justamente essas zonas aí de liquidez. Então aqui eu marquei a zona que a gente ia trabalhar e se ele perdesse essa zona aqui eu ia estopar aqui no fundo. Lembrando que uma coisa que auxilia muito para a gente é o quê? É a divergência DMA-CD. Aqui a gente poderia, eu já tinha entrado, mas poderia até entrar com a mão mais pesada se eu fosse entrar um pouquinho para baixo. Então, apesar dessa linda divergência aqui, a gente tem que respeitar o operacional. Onde que ele estava chegando aqui? Na média. Então, ele já tinha saído aqui 2 contratos, tinha dado 2 operações aqui para mim e entrou com contrato na compra novamente. Quando zera os contratos, a retroalimentação entra. Só que como estava em cima da média, eu falei, cara, eu vou sair e vou ver se ele me dá uma nova oportunidade de entrada. Então encerrei essa operação só nesse trechinho aqui. E olha só o que aconteceu. Lembra que eu falei que o comprador tinha entrado muito forte? Então depois que eu saí aqui da operação, explodiu a compra aqui para cima. Saí da operação, alguns segundos depois, explodiu. Aí infelizmente, cara, ele não me deu mais oportunidade de entrada. Ele subiu e ficou segurando lá em cima. E eu observei, cara, esse mercado está muito lateral. E já estava em hora de almoço. De meio-dia às 2, o mercado começa a ficar molenga. Ainda mais na sexta-feira. Então, o que eu fiz aqui? A gente tem uma boleta que a gente chama uma boleta de lateralidade. Quando o mercado está pouco volátil e você vê que ele não está esticando muito para o lado, o que você faz? Você entra com uma operação de compra e entra com uma operação de venda. Então eu vim aqui, entrei com uma operação de venda, porque o mercado estava mais pesado, eu fico ali acompanhando também um pouco as ações. Então essa aqui é uma região, ó, tá na média, VWAP, uma região de preço justo. Praticamente a mesma distância aqui, para os 2 pontos de volatilidade aqui de Keltner. Então eu entrei vendido aqui, vocês podem ver aqui que nesse ponto aqui a venda, 65 negativo, e depois entrei também comprado. Então fiquei com uma operação de compra e com uma operação de venda, deixando o mercado capengar. Isso aí, ó, já era 1 hora da tarde, pouco antes de 1. Podia ter entrado
A partir que eu vi aqui, ó, a lateralidade, eu podia ter entrado antes na operação. Mas aí eu fui lá, resolvi algumas coisas na hora do almoço. Quando eu voltei, que eu vi que estava do mesmo jeito, falei, cara, eu vou entrar na operação. E aqui vocês já veem que eu entrei comprado, ó. Então eu entrei aqui vendido, chegou a carregar 1, 2, 3, 4 contratos. Um contrato saiu aqui, o outro contrato saiu, e aí nesse ponto aqui eu entrei comprado. Então aqui eu estou operando vendido e comprado, lembrando que tem que ser conta hedge. Então aqui eu estou comprado e aqui eu estou vendido. E ele soma o saldo aqui e dá o saldo final, menos 70 com menos 2,30, menos 3. Eu já tinha feito R$ 9,00 aqui de saldo, menos 3, 6,10. E aí fui deixando o mercado rolar. O problema é que eu tinha um compromisso e daqui a pouco eu vou ter que sair da operação. Mas até o ideal dessa operação de lateralidade, que a gente chama essa boleta de preço justo, é de meio-dia às 2, porque o mercado depois das 2 começa a dar umas puxadas. Então, se você quiser testar esse tipo de boleta, faça entre meio-dia e 14 horas. Deixei o mercado rodando aí. Eu ia precisar sair de frente da tela. Então aqui, ó, ele já estava aqui estava positivo na venda e negativo. Eu falei, cara, eu vou esperar ele bater aqui uns R$ 10 de saldo e vou sair da operação porque eu ia precisar vazar. Então, chegando por aqui, eu vou encerrar. Quando ele desceu aqui, salvo engano, eu vou encerrar a operação de venda e vou deixar só a operação de compra. Aqui eu ainda não encerrei. Encerrei aqui a operação de venda, ó. Lembra que estava aqui vendido. Foi para R$ 13,90 e deixei só a operação de compra. Então a operação de compra ainda estava negativa. Vou falar, vou esperar ele dar uma puxada, porque o mercado está lateral e ele vai puxar. E quando ele passar dos R$ 10 aqui, eu encerro a operação. Então, assim que ele saiu aqui, eu vou fechar a operação, salvo engano, com 11,10. Encerrei aqui a operação, então, com 11,10. Isso era por volta de 3,25. Se eu tivesse deixado rolando aqui, ó, desse ponto, 700, ele desceu aqui para 500, 200 pontos e subiu aqui para 800. Ou seja, ele ia ficar dando hit aqui na compra, ia dar hit aqui também na venda. Teria sido uma operação linda, mas eu não podia ficar na frente do computador e eu não deixo mais operação aberta aí. Então, galera, comecem a observar essas regiões de liquidez, tá? Esses pontos aqui, ó, eu marquei todos nos 60 minutos alguns dias atrás e fui fazendo os ajustes, ó. Nesse dia aqui ele não chegou, mas se ele já tocou meu Keltner aqui, eu entro. Nesse dia aqui ele não chegou, mas aqui também, salvo engano, ele me deu uma operação. Então começa a marcar nos 60 minutos aí, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui 60 minutos. O que eu faço? Dou um zoomzinho aqui, pego esses pontos que ele voltou e marco para ver se ele teve muita briga aqui nos pontos, ó. Se foi uma região de liquidez. Aqui ele veio, parou, continuou. Aqui ele parou, continuou. Então eu olho e marco aqui atrás. Olha aqui onde ele veio. Voltou desse ponto, olha aqui onde ele veio. Aí depois, olha aqui onde ele veio parar. Foi no mesmo ponto que quando ele fez o pullback, ele segurou. Foi no mesmo ponto que da descida, ele ficou segurando aqui, que ele subiu, fez um doji e desceu. Subiu aqui, ó, e não conseguiu. Então esses pontos de liquidez, galera, são pontos muito interessantes. Olha para frente aqui, como que ele segura nesse ponto aqui, ó. Então esse ponto aqui, ó, deixa eu puxar aqui. Foi o mesmo ponto que ele voltou depois dessa queda inteira. Então eu sabia que ia ter briga, ainda mais quando nos 15 minutos eu vi que ele deu aquela entrada na compra, puxada na compra, olha lá. Eu falei, cara, ele não passa desse ponto aqui, por isso que eu fugi um pouquinho do operacional. Então é muito importante que além do nosso operacional padrão, vocês comecem a observar essas zonas aí de liquidez também, porque elas ajudam muito para quem opera gradiente linear. Então valeu, galera, é isso aí, Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de assistir os outros vídeos aí do canal e também entrar no nosso grupo do Telegram, que eu tenho postado lá algumas operações, algumas análises, e lá também no nosso Instagram, @gradiente_linear. Valeu, tamo junto, desistir não é uma opção. E se você quer operar fracionado, tem um link para abertura aí na 4XC, preenche o Google Forms que a gente libera o robozinho para você. E estamos já botando o testador de estratégias lá com o nosso robozinho, para você já fazer o backtest aí e ver o que você gosta de operar. Valeu, é isso aí.